No grupo dos 12 apóstolos teve de tudo. Teve o que traiu, teve o que negou, teve o que amou muito e teve aquele que desacreditou por um momento. Teve aquele que no coração teve uma incredulidade. E eu estou falando agora de Tomé. Mas ao mesmo tempo que Tomé vacilou um pouco na fé, ao mesmo tempo nós podemos dizer que ele fez uma das mais lindas profissões de fé. E nós podemos dizer que a incredulidade de Tomé curou as feridas da nossa falta de fé. Fica até o final desse vídeo para você entender o que aconteceu naquele contexto de Tomé e o tanto que este episódio nos ajuda a termos fé hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que episódio lindo, né? Jesus aparece para os 12, mas não está Tomé. 8 dias depois, Tomé está lá e Jesus aparece. E interessante porque Tomé não precisa pedir, porque o próprio Jesus fala: põe o teu dedo aqui, Tomé. Jesus estava ouvindo tudo, porque Jesus sempre ouve tudo. Jesus sabe os nossos pensamentos, Jesus sabe o que a gente fala, o que a gente pensa. Coloca aqui, Tomé, a tua mão, o teu dedo. Não sejas incrédulo, mas seja fiel. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, que você não seja incrédulo, mas fiel. São Gregório Magno, sobre esta passagem, vai nos falar algo precioso. A fé é o fundamento das coisas a serem esperadas, a prova das coisas que não se veem. Convido você a abrir sua palavra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Por isso que Tomé não entendeu ainda o que é a fé. Eu só vou acreditar se eu ver. Ora, mas a fé é justamente a certeza a respeito do que não se vê. Não é fácil ter fé. Fica claro que a fé é a prova daquelas coisas que não podem ser evidentes.
As coisas que são evidentes já não envolvem a fé, mas reconhecimento. Ora, se é evidente, por que então, quando Tomé viu e tocou, se lhe disse, porque me viste, acreditaste? Preste atenção. Porque ele viu uma coisa e creu em outra. A divindade não podia ser vista por um mortal. Ele viu um ser humano e confessou como Deus. Ele viu Jesus, ok. Mas a divindade de Jesus não era possível ver. E ele creu. Porque ele confessou, meu Senhor e meu Deus. Ele não confessou só o homem Jesus, ele confessou o verdadeiro homem e o verdadeiro Deus. Mas também nos alegremos com o que se diz segue, felizes os que não viram e creram. Certamente esta afirmação se refere a nós, que guardamos em nossas mentes aquele que não vemos em seu corpo. Refere-se a nós, mas somente se seguirmos nossa fé com as nossas obras, aquela pessoa verdadeiramente crê, a qual manifesta sua fé em suas obras. Que bonito. Alguém podia dizer, mas como é que Tomé acreditou se ele viu? Então ele não teve fé. Porque se fé é acreditar no que não se vê, então ele viu, por isso que ele acreditou. Não. Ele acreditou naquilo que ele ainda não via, a divindade de Cristo. Meu Senhor e meu Deus. Escreve aqui nos comentários, não posso caminhar pela visão, mas pela fé. Não posso caminhar só pela visão, mas pela fé. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus repreende a nossa falta de fé. Sabe, você como pai, muitas vezes como mãe, você precisou repreender seu filho, repreender sua filha. Deus é aquele que muitas vezes precisa nos repreender para nos educar, para nos formar. E se tem algo que Deus precisa repreender, é a nossa falta de fé. A falta de fé faz muito mal para nós mesmos. E não tem como ter relacionamento com Deus sem fé. Deus precisa repreender mesmo, porque como é que eu vou me relacionar com Ele sem fé? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 16, versículo de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes, ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Olha que interessante vai nos dizer agora Santo Agostinho sobre esta palavra. Resolveu censurá-los, não por terem crido naqueles a quem ele aparecera após a ressurreição, até que o vissem eles mesmos. Então Jesus censura. Por que vocês não acreditaram neles? Por que você não acreditou? Por que vocês não acreditaram nas mulheres? Por que vocês não acreditaram nos discípulos de Emaús? Pois quando fossem pregar o Evangelho após sua ressurreição, as nações creriam ser terem visto o que eles pregariam. Olha que bonito, Santo Agostinho está... Porque agora, olha, depois de Jesus censurá-los, vocês não acreditaram nas mulheres.
Vocês não acreditaram nos discípulos de Emaús, que eu estava vivo. E logo após, Jesus censura, Jesus corrige e dá a ordem: ide pelo mundo inteiro e pregar o evangelho a toda criatura. Ora, vocês não acreditaram em mim quando eles disseram. E como é que as pessoas vão acreditar em vocês quando vocês disserem? Olha que lindo Jesus está fazendo agora. Vocês também vão anunciar o evangelho, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e as pessoas não me verão, mas elas vão precisar acreditar na palavra de vocês. Só que vocês não acreditaram na palavra das mulheres, vocês não acreditaram nas palavras dos discípulos de Emaús. Agostinho continua: se, portanto, eles foram encarregados de pregar que aqueles que não creem serão condenados, enquanto eles mesmos não haviam acreditado no que tinham acabado de ver, não era correto que primeiro fossem repreendidos por não terem crido naqueles a quem o Senhor já havia se mostrado, até que eles próprios o vissem com os seus próprios olhos? Vocês vão pregar que aqueles que não creem em Jesus serão condenados. Era preciso que Jesus corrigisse primeiro aqueles que não creram. Vocês também não creram. Mas que bonito, não creram, mas passaram a crer. É possível, e é por isso que se prega o evangelho. Não se prega o evangelho para anunciar a condenação. Não se prega o evangelho para anunciar a condenação. Se prega o evangelho para que quem não crê possa crer. Então o evangelho não é assim: então eu estou anunciando aqui o evangelho para vocês para dizer que vocês estão todos condenados e que não tem mais jeito. E o evangelho é isso, anunciando para vocês estão tudo condenados. Não. O evangelho é aquele evangelho que, para quem crê, continue crendo. Para quem crê, creia mais. E para quem ainda não crê, passe a crer. Você lembra de quando Deus falou para Jonas pregar em Nínive? Aquele povo que estava no pecado. E Jonas falou: não adianta pregar para esse povo. Claro que adianta. Vai lá, Jonas, pregue. E Jonas não acreditou. Mas Jonas, depois de muito trabalho, foi lá, pregou para Nínive. E o que acontece? A cidade de Nínive se converte. Aqueles que não criam passaram a crer. Jesus repreende a falta de fé deles. E agora são eles. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus estava repreendendo a fé deles e falando: olha, eu estou repreendendo a fé de vocês. Vocês não creram, vocês são duros de coração. Mas agora vocês vão crer. Eles se abriram à fé, eles começaram a crer. Mas a partir de agora vocês vão pregar a um povo que também não crê. Repreenda-os, assim como eu estou fazendo com vocês. Repreenda-os com amor, para que quem não crer possa crer em mim. Porque quem crer será salvo. Escreve aqui nos comentários que o meu coração creia em Jesus. Que o meu coração creia em Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Não existe outro nome pelo qual você possa ser salvo. Você não pode ser salvo no nome de Paulo, você não pode ser salvo no nome de Pedro, você não pode ser salvo no nome de quem quer que seja. Só Jesus pode nos salvar. Somente os seus ensinamentos podem nos salvar. Os seus ensinamentos não é como de qualquer outro. Existem muitas pessoas que têm ensinamentos, muitas pessoas que já vieram a este mundo e deixaram milhares de ensinamentos e até, às vezes, pensamentos bons, pensamentos que ajudam, pensamentos que elevam, mas não basta um pensamento ser bonitinho
esse pensamento não é capaz de salvar você. A palavra de Deus é capaz de salvar você. É por isso que na Igreja Católica, principalmente quando a gente lê o Evangelho, se termina dizendo assim, palavra da salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra de vida eterna. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não se perder no caminho. Inclusive, teve um momento na comunidade de Corinto que começou a coisa complicar. As pessoas dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. Aí Paulo começa a falar, ei, por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Quem morreu na cruz por vocês foi Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou e, portanto, em nenhum outro há salvação. E aí Paulo vai dizer algo bonito, um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, assim, aquele pode fazer algo bom, beleza? Ele está contribuindo, ele está colaborando, mas ele não é o mais importante. Então eu e você precisamos focar em Jesus. No nosso Senhor, no nosso Salvador. A gente tem que focar os olhos em Jesus, não em pessoas. Não em pessoas. Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. E temos que nos aproximar das pessoas que nos levam para Jesus. Sim, porque tem pessoas que nos levam para Jesus, então dessas é bom que você se aproxime. Porque ela não quer para ela vai te levar para Jesus. Por isso que os santos são aqueles que nos levam para Jesus. A Virgem Maria, fazei tudo o que Ele vos disser, ela leva para Jesus, não é para ela. João Batista, eu não sou o Cristo, é Ele aponta. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, a gente tem que apontar para Jesus. Pais, aponte Jesus para os seus filhos. Avós, aponte Jesus para os seus netos, porque é Jesus que vai salvar eles, não você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados porque por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. São Beda diz assim, se a salvação do mundo não está em outro senão somente em Cristo, então os pais do Antigo Testamento foram salvos pela encarnação. E a paixão do mesmo Redentor, pelos quais também nós cremos e esperamos ser salvos. Pois embora os sinais sacramentais tenham diferido em razão dos tempos, todavia,
Todavia havia concordância em uma só e mesma fé, pois por meio dos profetas eles conheceram como algo futuro a mesma dispensação de Cristo que nós conhecemos por meio dos apóstolos, como algo que já se cumpriu. Pois não há redenção do cativeiro humano, a pecaminosidade, senão no sangue daquele que se entregou como redenção por todos. Que bonito texto de São Beda nos dizendo o seguinte: em nenhum outro há salvação. Inclusive aqueles que foram salvos antes de Cristo, foram salvos por causa de Cristo. Porque não há outro Salvador. Então quem morreu antes de Cristo, quem foi salvo antes de Cristo, foi salvo por Cristo. No tempo de Cristo, foi salvo por Cristo. E nós, depois de Cristo, vamos ser salvos por Cristo. Em nenhum outro há salvação. Pois não existe debaixo do céu outro nome aos homens, dado aos homens, pela qual possamos ser salvos. Escreve aqui nos comentários: Cristo é meu único Salvador. Cristo é meu único Salvador. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para alguém.